Eu trabalhava como segurança noturno no cemitério Jardim da Paz há apenas 3 meses, quando a quaresma começou. Nada demais. Apenas 12 horas sentado na guarita, monitorando as câmeras e fazendo rondas ocasionais. Um trabalho solitário, mas tranquilo. O gerente, Sr. Oliveira, me deu apenas uma recomendação estranha quando me contratou. Durante a quaresma, fique na guarita após a meia-noite. Faça suas rondas antes, mas nunca depois. Achei que fosse alguma tradição ou superstição pessoal dele, mas não questionei. O pagamento era bom, para as poucas responsabilidades que eu tinha. O cemitério era grande, com uma parte mais antiga, onde ficavam os mausoléus de famílias tradicionais da cidade, e uma parte mais nova, com túmulos simples e padronizados. Na terceira semana da quaresma, uma quarta-feira especialmente fria, decidi mudar minha rotina. Geralmente fazia a ronda completa às 23 horas, mas naquela noite tive que resolver um problema com as câmeras da entrada e acabei me atrasando. Quando terminei, já passava da meia-noite. Lembrei da recomendação do Sr. Oliveira, mas decidi ignorá-la. Que diferença faria? O cemitério estaria tão vazio após a meia-noite quanto antes dela. Comecei minha ronda pela seção mais nova, iluminada por postes de luz espaçados regularmente. Tudo normal. O vento frio ocasionalmente fazia as coroas de flores se moverem, criando sombras que dançavam entre os túmulos, mas nada que me incomodasse após meses trabalhando ali. Quando me aproximei da parte antiga, notei algo estranho. Havia uma luz tênue vindo de lá, como se alguém estivesse usando velas ou lanternas fracas. Pensei imediatamente em vândalos ou pessoas realizando algum tipo de ritual. Não seria a primeira vez. Desliguei minha lanterna para não denunciar minha presença e me aproximei silenciosamente. O que vi me fez parar instantaneamente. Entre os mausoléus antigos, uma procissão de figuras encapuzadas caminhava lentamente em fila única. Devia haver cerca de 30 pessoas, todas vestidas com o que pareciam ser túnicas ou hábitos religiosos antigos. Cada uma segurava uma vela, cuja luz mal iluminava o espaço à sua frente. Elas se moviam em silêncio absoluto. Nem mesmo o som de passos podia ser ouvido. Meu primeiro instinto foi intervir, perguntar o que estavam fazendo ali no meio da noite. Mas algo me impediu. Havia algo profundamente perturbador naquela cena. A forma como eles se moviam, perfeitamente sincronizados, como se flutuassem em vez de andarem. E o silêncio, um silêncio que parecia engolir todos os outros sons da noite. Recuei para trás de um mausoléu e observei. A procissão seguia um caminho específico, passando por determinados túmulos, parando brevemente diante de alguns. Antes de continuar, percebi que estavam se dirigindo para a parte mais antiga do cemitério, onde ficavam sepulturas do século XIX. Decidi segui-los à distância. Algo me dizia que não deveria ser visto. Caminhei paralelamente à procissão, mantendo-me nas sombras, movendo-me de mausoléu em mausoléu para permanecer oculto. Foi quando notei outro detalhe perturbador. Os participantes da procissão não projetavam sombras. As luzes das velas iluminavam o chão e as lápides próximas, mas onde deveria haver sombras das figuras, não havia nada. A procissão finalmente parou em frente a uma cripta antiga, quase escondida por arbustos não aparados. Era um pequeno mausoléu de pedra com uma cruz de ferro no topo, parcialmente coberto de musgo. A figura que liderava a procissão se posicionou diante da porta da cripta e ergueu ambos os braços. As outras formaram um semicírculo atrás dela. Então, pela primeira vez, ouvi um som vindo deles. Não eram palavras, mas um cântico baixo, quase um lamento. Arrepiei-me inteiro. A voz não soava humana. Era como se viesse de muito longe, ou de muito tempo atrás. A porta da cripta, que devia estar trancada há décadas, começou a se abrir lentamente. De dentro,
Uma luz azulada emanava, iluminando os rostos encapuzados. Da procissão pela primeira vez. Foi quando vi que não havia rostos sob os capuzes. Apenas escuridão. Escuridão onde deveria haver olhos, narizes, bocas. Paralisado pelo medo, recuei involuntariamente e pisei em um galho seco. O estalo pareceu ecoar como um trovão no silêncio sobrenatural. Todas as figuras pararam seu cântico simultaneamente e se viraram em minha direção. Corri como nunca antes, tropeçando em lápides, arranhando-me em galhos baixos, sem olhar para trás. O silêncio foi quebrado por sussurros que pareciam vir de todas as direções. Cheguei à guarita ofegante, tranquei a porta e caí na cadeira tremendo. Pelas câmeras de segurança não vi nada. A área antiga do cemitério estava completamente escura e vazia. As câmeras registravam apenas estática quando eu tentava focar aquela região. Permaneci na guarita até o amanhecer, recusando-me a sair mesmo para verificar um alarme que disparou por volta das 3 horas. Quando meu turno acabou e o Sr. Oliveira chegou, contei o que havia visto. Esperava que ele risse ou me repreendesse por inventar histórias, mas seu rosto empalideceu. É a procissão silenciosa, ele disse baixinho. Acontece todas as noites durante a quaresma. São os que morreram sem sacramentos. Ele me mostrou um livro antigo de registros do cemitério. Em 1897, durante a quaresma, houve uma epidemia que matou dezenas de pessoas na cidade. Muitas foram enterradas às pressas, sem os rituais religiosos adequados. Desde então, a cada quaresma, funcionários relatavam visões semelhantes à minha. Por que não me avisou claramente? Perguntei, ainda tremendo. Ninguém acredita até ver por si mesmo. Ele respondeu. Pedi demissão naquele mesmo dia. Mudei-me para outra cidade na semana seguinte. Desde então, não saio depois da meia-noite em período de quaresma. Sou fotógrafo há mais de 10 anos, especializado em arquitetura histórica. No último mês, recebi uma proposta incomum: documentar os mausoléus antigos do cemitério Santa Cruz das Almas para um livro sobre arte funerária brasileira. O pagamento era excelente e o trabalho parecia interessante. A única condição era que eu terminasse antes do final da quaresma. As melhores fotos são tiradas durante esse período, explicou o editor. A luz tem uma qualidade diferente, mais melancólica, perfeita para capturar a essência desses monumentos. Comecei o trabalho na segunda semana da quaresma. O cemitério era imenso, com uma seção histórica que datava do século XIX. O administrador me deu liberdade para fotografar quando quisesse, entregando-me uma cópia da chave do portão lateral, com a única condição de que eu fechasse tudo ao sair. Nos primeiros dias, trabalhei apenas durante a manhã, quando a luz suave criava sombras delicadas sobre os anjos de mármore e cruzes ornamentadas. As fotos estavam ficando boas, mas faltava algo. Foi quando decidi tentar algumas sessões no final da tarde, quando o sol se punha. Na primeira tarde, notei algo estranho. Ao revisar as fotos em casa, percebi uma névoa tênue em algumas imagens, algo como uma bruma que não tinha visto a olho. Pensei que fosse um problema na lente e limpei todo o equipamento. Na tarde seguinte, voltei ao mesmo local. O cemitério estava completamente vazio. Enquanto fotografava um mausoléu particularmente ornamentado, tive a estranha sensação de estar sendo observado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Continuei trabalhando, até notar que a luz estava mudando rapidamente. O pôr do sol naquele dia tinha uma qualidade diferente, quase sobrenatural. Os raios dourados atravessavam as estátuas, criando padrões de luz e sombra que nunca havia visto antes. Empolgado, comecei a fotografar freneticamente, tentando capturar aquele momento único.
Foi quando notei pela primeira vez o homem parado entre dois túmulos, a uns 50 metros de distância. Usava um terno preto antigo, como os das fotos do início do século XX. Pensei que fosse um visitante, talvez alguém prestando respeito a um parente falecido. Acenei brevemente, mas ele não retornou o gesto. Apenas ficou lá, imóvel, observando. Continuei meu trabalho, movendo-me para outra sessão. Quando olhei novamente, o homem não estava mais lá. Senti um alívio momentâneo, até ver que ele agora estava muito mais próximo, a apenas alguns túmulos de distância. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e seus olhos pareciam não refletir a luz do sol poente. Tentei ignorar o desconforto crescente e foquei nas fotografias, mas cada vez que mudava de posição, percebia que o homem também se movia, sempre mantendo a mesma distância, sempre me observando. Nunca o via se movendo, apenas percebia que sua posição havia mudado quando olhava novamente. Quando o sol finalmente se pôs, decidi que era hora de ir embora. Comecei a guardar meu equipamento quando percebi que não conseguia mais ver o homem. A escuridão havia tomado conta rapidamente e apenas alguns postes de luz iluminavam vagamente os caminhos principais. Apressei-me em direção ao portão, sentindo o peso do silêncio ao meu redor. Estava a meio caminho quando minha câmera, pendurada no pescoço, disparou sozinha. O flash iluminou brevemente o caminho à minha frente. E lá estava ele, a menos de 10 metros, encarando-me diretamente. Seu rosto agora parecia diferente, mais magro, quase cadavérico, com olhos profundamente afundados em órbitas escuras. Corri. Não me importei com os equipamentos que balançavam ou com o risco de tropeçar nas pedras do caminho. Só queria chegar ao portão. Quando finalmente o alcancei, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encaixar a chave na fechadura. Olhei para trás uma última vez e não vi ninguém. Em casa, transferi as fotos para o computador, ansioso para ver se havia capturado algo daquela figura misteriosa. Nas primeiras imagens, não havia nada além dos túmulos e estátuas. Mas nas últimas, tiradas quando a luz estava mudando, comecei a notar anomalias. Em uma foto perfeitamente focada de um anjo de mármore, havia uma mancha escura ao fundo. Ampliei a imagem e senti meu sangue gelar. Era o homem do terno, mas agora podia ver seu rosto com mais clareza. Os olhos não tinham pupilas, apenas branco leitoso, e sua boca estava ligeiramente aberta, como se estivesse a meio caminho de falar algo. Na foto seguinte, ele estava mais próximo, e na próxima, mais próximo ainda. Na última imagem, tirada momentos antes de eu começar a guardar o equipamento, ele estava diretamente atrás de mim, sua mão pálida estendida, quase tocando meu ombro. Seu rosto agora era claramente o de um cadáver, com a pele esticada sobre os ossos e um sorriso que mostrava dentes amarelados e desalinhados. Deletei todas as fotos imediatamente e liguei para o editor, dizendo que não poderia continuar o trabalho. Ele insistiu, aumentando o valor do pagamento, mas fui firme. Não mencionei o homem, apenas disse que tive um contratempo pessoal. 3 dias depois, recebi um e-mail do administrador do cemitério. Ele havia encontrado meu cartão de memória, que devo ter deixado cair durante minha fuga apressada. Como cortesia, ele verificou as fotos para confirmar que era meu e ficou intrigado com o que viu. Anexou uma das imagens ao e-mail, perguntando se eu conhecia a história do local. A foto mostrava o mesmo mausoléu que eu havia fotografado naquele entardecer, mas de um ângulo ligeiramente diferente. E gravado na pedra, um nome que não havia notado antes: Antônio Ferreira, fotógrafo, 1878-1925. Abaixo, em letras menores, falecido durante a Quaresma. O administrador explicou que Antônio Ferreira foi um fotógrafo conhecido por documentar o cemitério no início do século XX. De acordo com a lenda local, ele desapareceu enquanto trabalhava lá durante a Quaresma, sendo encontrado dias depois
Dentro de um mausoléu vazio, sua câmera ainda pendurada no pescoço, mas sem nenhum filme dentro. Desde então, dizem que ele aparece no cemitério durante a quaresma. Bloqueei o e-mail do administrador. Depois disso, nunca mais aceitei trabalhar. Durante a quaresma, meu trabalho como coveiro no cemitério municipal de Santa Luzia nunca me incomodou. Após 15 anos, já estava acostumado com o silêncio, com as sombras entre os túmulos e com as histórias que os mais antigos contavam. Nunca dei importância para superstições, especialmente aquelas sobre a quaresma, até a Sexta-feira Santa do ano passado. Naquele dia, fiquei encarregado de preparar uma sepultura para um enterro que aconteceria no sábado. O administrador do cemitério insistiu que o trabalho fosse terminado antes do anoitecer. Não se deve cavar covas na noite da Sexta-feira Santa, ele disse. Achei exagero, mas prometi terminar a tempo. Comecei cedo, por volta das 2 da tarde. O cemitério estava vazio, com exceção de algumas poucas pessoas que deixavam flores para seus entes queridos. O céu estava nublado e um vento frio soprava entre as lápides. Enquanto cavava, notei algo estranho. Pequenas flores brancas começaram a brotar ao redor da cova. Não eram flores comuns naquela região e certamente não estavam ali quando comecei o trabalho. Ignorei e continuei cavando. O tempo foi passando e a luz do dia diminuindo. Por volta das 5, percebi que ainda levaria pelo menos 1 hora para terminar. O céu escureceu mais rápido que o normal, como se a noite estivesse ansiosa para chegar. As flores brancas ao redor da cova agora formavam um círculo quase perfeito e, estranhamente, pareciam brilhar levemente na penumbra. Foi quando ouvi o primeiro sussurro, tão baixo que poderia facilmente ser confundido com o vento. Mas não havia mais vento. O ar estava parado, pesado, como antes de uma grande tempestade. Parei por um momento e apurei os ouvidos. Nada. Voltei ao trabalho e o sussurro recomeçou, mais claro desta vez. Quem perturba nosso descanso? Olhei ao redor, pensando que alguém estaria me pregando uma peça. O cemitério parecia completamente vazio. As flores brancas agora emitiam uma luz pálida, quase fantasmagórica. Decidi terminar rapidamente e ir embora. Minhas mãos tremiam enquanto tentava acelerar o trabalho. O sussurro veio novamente, agora como se várias vozes falassem em uníssono. Não se cava na noite santa. Senti um calafrio percorrer minha espinha. As flores começaram a se mover, como se uma brisa suave as tocasse, mas o ar continuava completamente parado. A luz delas ficou mais forte, pulsando como pequenos corações. Tentei me concentrar no trabalho, mas os sussurros continuavam cada vez mais próximos. Parecia que vinham do fundo da cova. Quando a pá atingiu algo sólido, pensei que fosse uma raiz ou uma pedra. Mas, ao remover a terra, vi um pedaço de tecido branco, antigo, parcialmente decomposto. Recuei imediatamente. Sabia que aquela área era nova, nunca tinha sido usada para sepultamentos. Não deveria haver nada ali. O tecido começou a se mover, como se algo embaixo dele estivesse tentando escapar. As flores ao redor brilharam intensamente por um segundo, depois se apagaram completamente. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Nem mesmo os sons distantes da cidade chegavam até ali. Então, do fundo da cova parcialmente aberta, uma mão emergiu, agarrando-se à borda. Era ressecada, mais osso do que carne, com unhas longas e amareladas. Depois outra mão apareceu. E lentamente, algo começou a se arrastar para fora. Fiquei paralisado, incapaz de correr ou gritar. A figura que emergia usava restos de um hábito religioso, como os de freiras antigas. O rosto estava coberto por um véu branco, manchado de terra e do que parecia ser sangue ressecado.
Ela estendeu uma mão na minha direção. Finalmente consegui me mover e recuei alguns passos. Ao olhar rapidamente para os lados, percebi com horror que outras flores brancas começavam a brilhar por todo o cemitério. Junto a cada grupo de flores, a terra parecia mexer, como se algo estivesse tentando sair. Corri em direção ao portão, tropeçando em raízes e lápides. Atrás de mim, ouvi o som de terra sendo revolvida e passos arrastados me seguindo. Quando cheguei ao portão, ele estava trancado. O administrador deve tê-lo fechado, acreditando que eu já havia saído. Escalei o muro com uma agilidade que não sabia que tinha. Ao cair do outro lado na calçada, olhei para trás. Pelo menos uma dúzia de figuras caminhava lentamente entre os túmulos, todas vestidas com roupas de épocas diferentes, todas se movendo na minha direção. As flores brancas agora cobriam o chão do cemitério como um tapete luminoso. Corri para casa e não dormi aquela noite. Na manhã seguinte, voltei ao cemitério com o administrador. A cova estava exatamente como eu a deixara, parcialmente aberta. Não havia flores brancas, nem sinal de que a terra havia sido perturbada em outros lugares. O administrador ficou furioso por eu não ter terminado o trabalho, mas ficou em silêncio quando mostrei o que encontrei no fundo da cova. Restos de um hábito religioso e ossos antigos. Pesquisando nos arquivos municipais, descobri que o cemitério foi construído sobre o terreno de um antigo convento que pegou fogo durante a quaresma de 1897, matando várias freiras que foram enterradas em uma vala comum. Hoje é sexta-feira. Santa novamente. Pedi demissão do cemitério há meses, mas ainda moro perto. Nunca mais duvidei das histórias que o povo conta. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.